Tanta gente querida, Jademar, nosso querido amigo, professor, tanta gente querida, meus amigos, meus alunos, amigos. E é a segunda vez que eu estou aqui nesse evento que está ficando marca, né, da cultura de Juiz de Fora, né? Esse espaço que não é propriamente um espaço acadêmico, e é por isso que é bom, que é um espaço de reflexão, onde vem gente de todos os campos, vem gente de todos os saberes, vem gente de todos os interesses. Eu acho que o pessoal lá fora não está ouvindo. Melhorou? Vê aí, Antônio, melhorou? Eu acho que está desligado isso aqui. Não, está não. Tá não? Porque eu falo muito alto. Tá, melhorou? Vê como é que fica melhor. Vê como é que fica melhor. Hã? Isso aqui tá funcionando? Achei, peraí. Fala alto. Vai falando, Regina, por favor. Vai falando. Oi. Alô. Não estava ligado. Melhorou? Oi, gente. Falar de histeria não é bom que a gente se torne um exemplo típico ou falso. Eu estou fazendo tudo para fingir que sou obsessiva. Tá conseguindo começar pela roupa. Eu precisava, eu ia perguntar se tinha um negócio para eu ligar uma lâmpada para poder piscar. Entendeu? Isso é normal, né, Ana? Isso é de manhã cedo. Não seja tão acostumado. Então, eu gosto desse tom de bate-papo, porque a psicanálise, ela tem essa característica, ela cabe numa discussão, né? Ela cabe numa discussão mais ampla, fora da academia, porque o psicanalista, ele está onde tem gente para discutir, onde tem problema na cultura, onde tem reflexão a ser feita. É assim, todo mundo fala, engraçado, o psicanalista mete o pitaco em tudo. Pois não é? E é verdade, exatamente, porque a psicanálise conversa, né, com o contemporâneo, conversa com o antigo, conversa com as questões, não é meter o pé dele, ela tem algo a dizer, certo? Sob o ponto de vista. O Freud tem uma frase importante, ele diz que a psicanálise não era uma Weltanschauung exclusiva, ou seja, uma visão de mundo exclusiva, mas ela é uma Weltanschauung, ela é uma visão de mundo. Não ser a não significa que ela não é uma. O Freud nunca falou que ela era uma forma exclusiva, mas ela era uma leitura do mundo, ela era uma forma, né, de ver o zeitgeist do seu tempo, né? Então a psicanálise, ela é sempre contemporânea na medida que ela está sempre em dia com as pautas contemporâneas. Hoje, inclusive, a Ana já tinha me chamado há muito tempo, Luana, o pessoal aqui da Casa de Cultura, mas eu realmente fiquei muito tentada a propor que a gente mexesse no nosso programa devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Entende? Pensei, mas falei, não vou fazer isso. O que eu vou fazer? O tema incorpora também, entende? Que o psicanalista, ele está ali para dizer, nós estamos diante de uma tragédia, talvez uma das maiores tragédias no planeta, né, que englobou a perda quase de um estado inteiro, mortes, e absurdo. Nós somos uma crise climática, e os textos de referência dessa minha comunicação, né, são o mal-estar na cultura ou na civilização, como bem quiserem, né, não cabe aqui discutir conceitos de cultura e civilização, fica aí por ciências sociais, filósofos, né, eu fico com cultura, tá? Mas isso é uma polêmica que vale um texto à parte aqui, ok? Então, o Freud cita nesse texto maravilhoso, que é talvez o texto mais lido pelas áreas de maneira geral, né, pelas ciências humanas, pela ciência, pela medicina, pelo direito, né, e foi considerado esse texto do Freud, né, que o Freud ganha um prêmio, que é o maior prêmio da literatura alemã, né, que é da escrita alemã com um grande escritor, que é o prêmio Goethe, é o nome de um grande autor alemão, o Goethe, e ele ganha esse prêmio em homenagem ao conjunto da obra dele, né, incluindo o mal-estar da civilização, da cultura. É um texto de 1929, publicado em 30, que ali o Freud, em resumo, fala que dói viver, dói existir. Que existir é da ordem do mal-estar.
tá certo? Nós não somos seres da natureza, bem prova isso, que nós estamos num ataque violento e feroz da natureza, como nós, os agressores dela, durante tantos séculos, né? Então, nós estamos numa crise climática sem proporção no mundo, né? E sofrendo, e o Freud aponta ali nesse texto magistral, que eu aconselho a todos, né, que a existência, né, humana é muito difícil, e ele aponta 4 causas, né, 4 considerações que tornam a vida humana muito complexa, muito difícil, tá? Da ordem do doído, da ordem do mal-estar, né? Ele aponta a natureza, né? Isso que eu pensei em ver, o corpo, que é meu tema, ele aponta o outro, né? E aponta a própria morte. Entende? Então, eu havia escolhido, são mais de 3 meses, 4 meses, né, Ana? O mal-estar do corpo, eu escolhi a histeria, né? Por ser, né, o tipo clínico que aponta através das transformações, das mortificações, do sofrimento do corpo, da conversão, o que há de mais atual. A histeria, é meio complicado falar em histeria moderna, eu não gosto, porque o tempo moderno já acabou tem muito tempo, mas a histeria é sempre contemporânea, sempre atual, e a minha questão foi, a partir de um encontro que eu fui convidada para ir em Curitiba, sobre a questão da histeria contemporânea, e junto com a Cristina Niemeyer, que tem um livro, eu até trouxe, sobre essa questão, e o nosso tema era falar sobre as novas contorções do corpo na contemporaneidade, né, que a Cristina nomeia de histeria contemporânea, né, de histeria atual, né, que para mim é redundante, porque a histeria é sempre atual. A histérica dos anos do Freud, lá pelos anos 20, pelos anos 30, pelos anos 1905, não é a mesma hoje. O sofrimento, né, as questões em relação ao corpo naquele momento não eram as mesmas de hoje, né? O que me chamou a atenção e que eu levei para esse encontro, que quando a Ana me convocou, eu pensei, agradou, eu vou lá falar disso. Eu falei disso em Curitiba no ano passado, né? Eu ando muito, eu adoro andar e observar. Eu detesto fazer caminhada para correr. Se me falarem que eu estou andando para fazer ginástica, eu tenho pavor. Eles me colocarem para andar 6 horas seguindo, observando, eu gosto, né? Então, eu gosto de andar e o pretexto meu é olhar as coisas. Casa, carro, gente, flor, cachorro, né? Se for andar para andar, eu ando 2 minutos. E eu preciso andar, né? Então, eu notei aqui nas cidades que eu gosto de andar, né? Especialmente meu eixo no Rio São Paulo, meu filho mora em São Paulo e eu praticamente vou vir de 15 em 15 dias, que eu sou do corpo freudiano, nas reuniões eu vou. Então, a minha análise também é no Rio, uma vez presencial. Eu notei uma exuberância absurda de clínicas de harmonização. Entendeu? Eu pensei que era um fenômeno local, né? Nem pareço psicanalista, como se pudesse haver um fenômeno local. Não, aqui não é um libelo contra as clínicas de harmonização, aliás, é bom que saiba disso. Eu jamais trabalho e não tolero trabalhar por quem faz direção agressiva a autores. Correto? Não é meu leque. Correto? Os autores com quem eu não coaduno da experiência, com quem eu não divido experiências que são do meu gosto, eu não cito. Tá certo? Eu não sou crítica literária, não sou crítica da psicanálise e não aceito. Eu aplaudo qualquer um que tenha coragem de escrever, que o ato da escrita é um ato de sofrimento, de uma coragem extrema, que só quem escreve sabe o que é. Então eu tenho um respeito profundo pelos escritores, assim como Freud tinha, certo? E a gente não é obrigado a pensar igual o mesmo problema. Não significa que pensar diferente, você pode estar abordando um problema de uma maneira diferente. Então, vocês vão me ver criticando qualquer coisa.
Até porque se eu tiver que fazer isso, em mesa de bar com amigos íntimos, não no encontro cultural, não é? E mesmo assim, em um caráter assim, também com muito cuidado, em respeito aos autores. Então, eu não estou fazendo crítica a esse movimento, tem amigos que têm clínica de harmonização. Eu pensei até em dar uma levantadinha aqui, que uma já me convenceu que meia hora arruma, mas ainda não decidi, o nariz judeu. Então, não é isso, mas realmente eu levei muito susto, né? Que em Juiz de Fora, então eu pedi para fazer uma avaliação. Nós temos em Juiz de Fora, nos últimos 6 meses, 26 clínicas abertas. No Rio de Janeiro, a condição de tomar só no bairro de Ipanema, abriram nos últimos 4 meses 25. Em Belo Horizonte, no último ano, 280. Tá? Só um dos shoppings de Belo Horizonte abriram 10. Correto? Os shoppings. Então, isso é um fenômeno que encanta os psicanalistas. Porque isso é da ordem de uma questão que a gente se pergunta, o que está havendo? Né? Eu sei, por exemplo, que o hospital regional não sai. Só no bairro que eu moro, Bom Pastor, tem 11 PET. Uma clínica de criança. Só depois da pandemia foi a abertura do PET. Agora nós vemos as clínicas de harmonização. Né? Eu pensei, harmonizar o quê? Eu vi algumas harmonizações, por exemplo, do ator Estênio Gracia, ele desarmonizou completamente com a idade dele. Você entendeu? Harmonizar subentende que é algo que está em desarmonia. Desarmonia com o quê? Né? Se as clínicas são uma resposta a uma demanda, a uma angústia do sujeito, nós, psicanalistas, não vamos querer saber das clínicas, elas são consequências, são os sintomas, consequência da dor de existir, tal como dito pelo Freud no texto Mal-Estar. Correto? Elas estão ali respondendo a alguma solicitação do humano que está desarmonizado. Correto? Há algo ali. Isso é que interessa ao psicanalista. Isso é que interessa. É isso que está na polis, que está numa posição discursiva em cima dos fenômenos. Correto? Então, eu fui pensar na sociedade atual, tão diferente de outros tempos, que tem de um lado a ciência prometendo que a geração que aqui está, 90% abaixo dos 35 anos, eu só com 5 anos a mais, Jodemar com os 10, a Ana com 2, entendeu? Mais uma população super jovem que tem uma expectativa de vida de mais de 110 anos. Correto? Nós temos essa expectativa. Nessas guerras, inclusive na França, né, a aposentadoria aumentando, na França foi greve de 10 dias que passou de 60 para 63, aqui passou para 65, né, a universidade passou para 75, a aposentadoria por, sei lá como é que chama aquilo? Compulsória. Compulsória. Compulsória, você não pode passar, antes era 70, né? Já a previsão se passa para 77, as pessoas estão vivendo mais, não é? E meu pai tem 92 anos, dá aula até hoje com o chão, correto? E nós temos aí pessoas, como a Fernanda Montenegro, fazendo a sua última belíssima apresentação, 95 anos, a última peça, né? Nós temos o Rolling Stones arrasando, o Mick Jagger com 81 anos, pulando, né? Mais do que ele pulava quando tinha 20, né? Meio Mato Grosso, deslumbrante, né? Aos 80 anos, deslumbrante, faz 82, faz um show agora, saudabilíssimo, né? Nós temos a ciência, né, progredindo, né, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tanto etarismo. Ou seja, a perseguição, o que eu chamei na chamada de velhofobia. Correto? Nunca o velho foi tão maltratado pelas condições políticas, seja de qualquer presidente ou ministro da saúde. O plano de saúde acima de 60 anos triplica, acima de 70 triplica e acima de 80 fica impossível. Ou seja,
ao invés de quanto mais idoso você fica, né, o plano baixar, vai ficando impossível, chegando planos aí a R$9.000. Né? As aposentadorias dos velhos, elas diminuem gradativamente, menos do que a inflação, né? E o salário mínimo, mesmo que mínimo ainda sobe, e os salários de ministros, de não sei de quem, subiram 300% do pessoal jurídico. Então, nós temos algumas incoerências, né? E o velho, que ao mesmo tempo está vivendo muito, né? Ele se pergunta qual é o lugar. Nunca houve tanto asilo, nunca houve tanto abandono, né? Nós tivemos casos em Juiz de Fora de velhos serem abandonados em hotel por família embora dando nome falso, abandonar aqui, não é? Então, nós vivemos um etarismo, a perseguição dos idosos e, ao mesmo tempo, a ciência garantindo vida longa. Vida longa para quê? Não é? Então, nós temos etarismo. Outra coisa que me surgiu de forma muito grave, a misoginia. Vem uma Paul McCartney aqui com 80 anos, caindo de velho, todo mundo fica louco, como ele tá gato, vem a Madonna aí, aquela senhora caco velho, ainda tem, além disso ainda falam da misoginia, o que pesa mais na mulher, o homem fica lindo de cabelo branco, a mulher fica velha, o homem, não sei o que lá, ainda temos a questão da misoginia, né? Ali, gente, mas eu vi comentários, os mais horrorosos da Madonna, que eu acho que tem 65 anos, né? Dizendo que ela está um caco, ela devia ver que idade que ela tem, né? Enquanto o Paul McCartney, Mick Jagger, Ney Mato Grosso, todo mundo fica aí batendo palma para os idosos. Então, nós temos, além disso, um etarismo muito dirigido à mulher, né? Ali bem classificado. E as clínicas de harmonização, a partir da minha pesquisa, 80% são frequentadas por mulheres. Vejam bem, é uma pergunta simples, que não precisa ser psi, como muitos aqui são, eu, Jodemar, aqui todo mundo, e quem não é, está se preparando para ser, já se pós-graduando, outros já estudando. Eu pergunto a vocês, se nós vivemos num ambiente onde o velho, nós sofremos etarismo, é tratado a rigor, e está vivendo muito, com esse desleixo, qual é uma consequência natural? Que ele queira se harmonizar com o tempo da beleza, da juventude, da saúde, do sem ruga, não é? Então, o que eu estou dizendo? Que o sintoma, o mal-estar, começa com a nossa contemporaneidade, né? Que dá, a partir do discurso da ciência, né, uma questão com o corpo dele viver mais. Nós temos hospitais de médicos famosos em São Paulo, que as famílias pagam para as pessoas sobreviverem do jeito que for, né, e conseguem. Rico não morre, correto? Quem morre é pobre, que não tem acesso ao mínimo necessário, nem de remédio, nem de medicação, não é? Os ricos que instalam em hospitais como Sírio-Libanês, Albert Einstein, né, têm recursos que nós mortais nem sabemos, correto? Nem sabemos que existe. Cirurgia de 4 milhões de reais, entendeu? Pessoas vindo de tudo quanto é lugar. Então, hoje existe isso, e o mal-estar com o corpo, né, que ainda é uma questão mais para as classes menos favorecidas. Mas no que diz respeito às harmonizações, a pergunta é, e a resposta que me veio, harmonizar com o tempo atual, que é um culto à juventude. Nós vivemos um momento desse, né, contrário ao momento clássico, né, que era um culto ao ancião. Quem gosta de filme vê o culto ao ancião. O ancião era o que melhor sabia. Nas tribos indígenas, o mais velho era o cacique. Por quê? Era a única forma de transmissão do saber, né? Hoje, com a IA, hoje, com os computadores, com a fotografia, né, com satélites, nós não precisamos mais do banco histórico que era o idoso. Tá certo? E outra coisa importante, em Platão viveu muito para a época, o próprio Freud viveu muito.
A idade média de morte na Europa, quando Freud morreu aos 81 anos, era 58 anos. Freud aguentou um câncer, 13, 14 anos, e morreu com 81, não é? Que para aquela época era muito grande. Muito tempo de vida. Então, o tempo de vida aumentando, o horror ao corpo. Tem um livro de uma pessoa que foi até minha professora no mestrado, a Vera Polo. O livro eu gosto muito, mas eu gosto mais do título: O Medo que Temos do Corpo. Tá certo? Como a gente tem medo do corpo. Atualmente, mais ainda. Por quê? Hoje, né, eu tenho parentes, tá certo? Minha avó morreu com uns 20 anos, com 100 anos, sem nunca ter ido ao médico. Tá? Ou seja, ela não ia ao médico. O que ela morreu? Foi para o hospital, morreu. Tá? Hoje, a gente tem notícia de tudo. Nós temos, hoje, formas de detectar a criança no útero com 3 meses. As mães ficam enlouquecidas para fazer o negócio todo lá, porque o negócio... Bem, nós temos exames que detectam câncer, exame genético. Então, o corpo, hoje, com o progresso da ciência, o horror a gente verificar mais ainda. Tem gente que tem que tomar calmante para fazer mamografia, tomografia, ressonância magnética, de tanto mal-estar que hoje a gente tem acesso com esse corpo. Então, nesse primeiro momento, eu quero apontar que a histeria contemporânea, que é uma resposta, a histeria é um padrão político. A histeria tem dimensão política, revolucionária. Se não fossem os histéricos e as histéricas, o mundo estaria nas cavernas. Correto? Porque é a histeria que faz evolução, que aponta o dedo, que faz teatro, que faz percursos e registros do corpo anunciando o mal-estar. Né? Ai, se matarem todas as histéricas, como tentaram fazer na Idade das Trevas, ou na dita Idade Média, com a caça às bruxas, onde milhares de mulheres foram mortas com o diagnóstico de serem amantes de Satã, né? Ou terem filho com eles. Nós temos notícia de mais de 500 mil mulheres foram mortas nos 600 anos da Inquisição com o diagnóstico de serem amantes do Satanás. Correto? Então as mulheres vêm sofrendo, né, ao longo do tempo, né, a condição da mulher vão ter, inclusive eu verifiquei essa misoginia em relação, né, vamos dizer, o Paul McCartney é ótimo, eu adoro os Beatles, mas ele tem 80 anos e todo mundo grita, gato, joga até calcinha pra ele, o cara não deve levantar o pau, mas ele fica jogando calcinha pra ele, e a pobre Madonna lá, que estava muito bem, né? Aquela velha, aquela não sei o quê, correto? A cultura, a civilização sempre foi muito cruel com as mulheres. Talvez porque elas façam parte da natureza mais do que os homens. Talvez porque elas carreguem mistérios, né? Mas eu acho que a histeria contemporânea, ela não é, né, as mostras no corpo, as transformações do corpo operado pelas clínicas de harmonização. As clínicas de harmonização são uma mostra viva do mal-estar do corpo e do mal-estar que a idade vem causando nas pessoas. Correto? A ponto das pessoas ficarem completamente deformadas. Correto? Deformadas por estarem... Então eu pergunto, com que essas pessoas estão se harmonizando? Com a deformação? Um caso clínico da Cristina, ela chega ao meu consultório com aquele rosto liso de um adolescente de 16 anos, sem nenhuma ruga, com os olhos abertos e cintilantes, com a boca torneada de Angelina Jolie, não é? E aquele corpo respondendo aos sinais do tempo com uma muleta dizendo-se com artrose. Ok? Então, nós vamos ver uma desarmonia do corpo
não é? Na medida em que não há um padrão que possa fornecer a esse corpo a experiência do envelhecimento. Envelhecer, ainda para o sistema capitalista, né, que não é uma crítica ao sistema, nem acho nem justo, na medida que todos estamos nele, mas vamos pensar nesse capitalismo radical, primário, em países subdesenvolvidos como o nosso, né, que declaram praticamente guerra. Outro dia eu estava vendo uma fala, acho que do ministro deve ser do Exército, estavam cobrando, né, esse mundo tão em guerra, que o sistema bélico brasileiro é muito velho. Nós não temos condição nem de proteger as nossas fronteiras. Que as armas dos policiais é bem inferior à dos bandos, das gangues, né? E ele diz que 78% da verba do Ministério do Exército, sei lá o que é aquilo, né, vai para aposentado. Não sobra dinheiro para mais nada. Correto? Então, o aposentado é aquele que não produz e recebe, o que é crime no sistema capitalista. Correto? Então, nós já temos, inclusive, essa posição de etarismo, né, que é subliminar, mas aparece nessa fala do ministro, não é? Quando vai dizer que o problema de não se regimentar nossas forças de proteção deve-se ao salário que tem que se pagar aos aposentados. Ou seja, é sutil, mas é um convite a você ter raiva dos idosos e, ao mesmo tempo, a ciência prolongando a vida. Eu fico com mais pena da geração de vocês, que eu não sei quem vai cuidar da geração de quem está hoje com coisa quando você estiver com 120. Não é? Porque há uma diminuição de número de filhos, há uma coisa toda. Então, nós temos essa situação que o próprio discurso do capitalismo coloca aquele que não participa, né, do processo de girada do capital, só consome, né, um pecador do sistema, entende? Dando à população jovem toda a potência, né? Então, há um desinvestimento absurdo na população, né, em alguns países, inclusive, pagando para as pessoas terem filhos. Devido à baixa, né, a Europa está velha, caindo aos cacos. Né? A idade média de Portugal, hoje, a idade média dos habitantes de Portugal, no último censo, foi 65 anos. Então, quer dizer, existem cidades em Portugal que as pessoas têm média de 75, 90 anos, a 100. Tá certo? E aqui, no Brasil, também nós podemos chegar a isso, somente com as classes mais favorecidas. Então, nós temos, então, um discurso do capitalismo, né, que é hectarista, né? Nós temos um discurso da estética, que é hectarista, olha como que está velho, olha como que está velha. Nós vemos jovens dizendo, aquele professor já tem 50 anos, você entendeu? E dizendo, não queremos professor velho, né? O mundo virou. Então, eu acho bastante possível que todos nós aqui presentes possamos entender o motivo das clínicas de harmonização. Como nós podemos também entender a consequência, o sintoma, abertura de PETs em locais enormes. Você tem aqui em Juiz de Fora farmácia e PET mais do que qualquer outro lugar, né? Logo depois da pandemia, onde os PETs tomaram, na minha vida sempre existiram, mas tomaram, a longo prazo, por causa da nossa solidão, né, um lugar muito mais precioso, né, na medida em que os animais não pegavam o maldito do Covid, né? Eles não pegam o Covid, foi anunciado com tigre, pegou nos Estados Unidos, mas para mim essas coisas americanas, né? Um leão, uma leoa, né? Mas o cachorro, o bicho não pega. Então, a diversão das crianças foram os pets, foram os companheiros nesse isolamento absurdo, né? Ninguém, uma vez eu ia conversar até com a Ana, fez qualquer relação, acho que a Ana já fez uma vez, da relação do número de diagnóstico de autismo
pós-pandemia, porque todos nós tivemos que ser convidados a ficar autísticos. As crianças foram convencidas a não conversar com os coleguinhas. Colégios chegaram e, quando as crianças voltaram com separação, não podia levar brinquedo, não podia ver troca, não podia ir aniversário, reclamando que as crianças estão no celular, que era a única coisa que elas faziam. Então a gente tem que ver que cada episódio na cultura, na civilização, um sintoma aparece. O que a psicanálise faz é relacionado. Está lá no texto do mal-estar. Então, o que nós vamos ver é, depois desse momento, né, que nós vamos ver pessoas como a própria Madonna deformada de tanta harmonização, uma musa do rock, né, pessoas, né, como políticos todos harmonizados, né, e aquela sabedoria que era dos antigos, né, Platão, Aristóteles viveu muito tempo, para a época, 400 a.C., ele morreu com 80 anos, né, o próprio Platão viveu muito. O Sócrates não tivesse sido convidado a se matar aos 56 anos, que o Sócrates foi convidado a cometer suicídio, tomar cicuta, teria vivido mais, né? Então, nós temos, né, alguns que viveram muito, porque sábios? Porque naquela época todo morria com 30. Então, o ancião era quase um deus. Correto? Então, era uma raridade. Nós temos lugares na Europa que pessoas com síndrome de Down eram cultuadas como deuses, por conta da ideia de diferença. Tá certo? A diferença era o anúncio de que alguma coisa estava ali em nome de outra. Então, não era onde viver muito significava ter o conhecimento, que não havia conhecimento que não fosse aquilo que estava na cabeça. Nós temos grandes luminares, né, que chegaram, e a sabedoria do ancião ganhando nos lugares um poder que hoje não, pelo contrário. O ancião, ele é o idoso, ele é refugado pela sociedade capitalista, ele é repugado pelo número de jovens que querem entrar no mercado e ele está atrapalhando, ele não sai, ele não se aposenta, ele é hostilizado pelo sistema de saúde, que aumenta o preço. Nós vemos a Universidade Federal de Juiz de Fora passar anos sem formar um profissional que cuide de idoso, né? São raros e quando vão são meio gozados, tipo psiquiatra, que nem é considerado médico, né? Quanto que o número de idosos está superando o número de idosos. Então eu acredito que as clínicas de harmonização, de cirurgia plástica, né, de rejuvenescimento facial, elas são um sintoma que recorta o corpo, né, que com a histeria eu aponto como uma das formas de aparecimento da histeria na nossa contemporaneidade. A histeria que vem através do seu sintoma conversivo, das suas marcas no corpo, das suas rasgaduras no corpo, apontar para o mal-estar, assim como Freud apontou no texto fundamental. Então, eu quero dizer, além disso, que outro anúncio de Freud, no magistral texto de 1930, é sobre a natureza. Né? A natureza, ela é igual a mulher traída. Quando ela dá o piti, ela vem com força. Correto? Ela não ela é vingativa. Está entendendo? Extremamente vingativa. Correto? Então, ela vem se vingar e nós estamos assistindo ao fim do planeta. Correto? E o Freud já programava isso. O medo que nós estamos da natureza. Nós estamos com medo. Ainda mais que agora, né? Já estão falando que 4 cidades de Minas Gerais vão também sumir, porque o Rio está vindo para cá, né? Essas coisas eu estou por aí. Não sou focado no consultório, escuto de tudo, né? E já tem 4 cidades de Minas, do Nordeste, Fortaleza, Salvador, estão na lista de serem cidades que vão ser inundadas, correto? Ou seja, pela força das águas, pelo derretimento das camadas de gelo, né? Com o efeito estufa. Então, eu quero destacar, além
disso em homenagem e luto pelo povo do Sul, pelo povo brasileiro, né? Que a gente fique atento a um Freud que apontou, né? Que é da ordem do mal-estar, o outro, o corpo, a natureza e a morte. O corpo dando seus anúncios através da histeria, não é? Mostrando um mal-estar profundo, né? E as pessoas querendo, através do corpo, apontar para esse mal-estar. E a natureza afrontada, né? Porque nós não somos seres da natureza, não tem essa ilusão, correto? Nós estamos aqui invadindo. Se fôssemos seres da natureza, nós não estaríamos aqui vestidos, correto? Nós estaríamos nela, correto? Nós somos seres que barbarizamos a natureza. E ela vem quente para cima da gente. Do jeito que nós estamos barbarizando, na minha reflexão com o hectarismo, os idosos, ao mesmo tempo que estão prolongando a vida. Há uma incoerência, né? Há um dualismo antagônico nessa proporção. A ciência te fornece mais tempo de vida e a cultura te coloca num estado de completamente desprestígio com a sua idade. E isso, quem não furar a fila, né? Como muita gente tem furado a fila, né? Lembro da última vez que a gente esteve aqui, um querido meu e da Ana e de muita gente que está aqui, né? Nosso querido Lucas estava bem ali, nos prestigiando, né? E foi com 27 anos, né? Então a gente do coração está aqui, né? E a nossa quinta turma é uma homenagem ao Lucas. Estava com saudade feito, 6 meses depois estava enterrado. Então tem gente que fura a fila. Mas hoje estou fazendo tudo para não furar a fila. Correto? Então você vai chegar a 100, 120 anos, né? Com esse etarismo, que é uma denúncia. Hoje eu estive aqui para uma reflexão como ponto de denúncia do etarismo, as suas consequências nas clínicas de harmonização e nas clínicas estéticas. Hoje todo mundo fala assim: Ana, como seu filho é burro, foi fazer cirurgia, por que ele não fez plástica? Hoje chamam a gente de burro, chama médico de burro, viu, filho? Você vai ser psiquiatra, você é louco? Vai ser cirurgião plástico. Que isso que dá dinheiro, correto? E o cirurgião plástico é que vai dar a você uma resposta sintomal daquele mal-estar com o seu corpo. O mal-estar hoje com o corpo é envelhecer. Ninguém chegava a 100 anos, 120 anos, e o corpo de quem está com 100, 120 anos não é um corpo que pode se comparar com os jovens. Então, hoje, a palavra da moda é a estética. Então, é idiota um jovem médico, como esse daqui, como meu filho, como seu irmão, como seu pai, como seu marido, que vão fazer outra coisa que não seja plástico. Não é? Ou vão harmonizar. Porque esse é o mal-estar do tempo. É uma desarmonia do corpo com o tempo. Há uma desarmonia, né? Há um mal-estar da vivência do idoso no nosso tempo. Nós somos, Juiz de Fora é uma das cidades que menos tem acesso para idosos. É uma das cidades que menos tem possibilidades de coisa. Nós temos aqui do lado um atendimento para idosos, mas os idosos ainda sofrem. A fila de banco para idosos é a maior fila. Não é? Nos planos de saúde, quanto mais aninho você faz, pior fila. Não é? Então, a histeria contemporânea, nesse sentido, ela vem anunciar, como todo histérico, como toda histérica, um mal-estar da existência. E é por isso que a histeria merece o nosso respeito, merece que nós estejamos de olho nela, que nunca um histérico anuncia algo que não está na ordem do dia, que não está na ordem do mal-estar. Correto? Então, eu quero agradecer a vocês, abrir para perguntas
e cabe refletir e anunciar que hoje é um campo vasto de pesquisa. Eu mesmo tenho no corpo freudiano um grupo de estudos, né, sobre psicanálise de corpo e histeria contemporânea, que nós estamos falando dessas inscrições no corpo. Foi a era das tatuagens, todos nós somos tatuados, inclusive eu e a Ana, né? Igual. A gente não tem isso, ainda é igual. Igual. Não combinamos, você lembra, Ana? Não Eu combinamos. cheguei lá, bato o olho, estava para A mesma a tatuagem. mesma tatuagem. E a era das tatuagens, né? Depois nós passamos para a era das plásticas, dos peitões. Agora nós voltamos para a época dos peitinhos. Tira-se o silicone, põe o silicone. Ah, já sabe, né? Agora nós estamos na era da harmonização, né? Que aí eu pergunto, né, às pessoas que vão, né, a grande questão é o que está em desarmonia. As pessoas não sabem dizer. O que está em desarmonia são as minhas rugas, é a minha pele desidratada com a minha permanência no mundo contemporâneo. Obrigada.